Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo um pouco mais devocional para que eu e você possamos aí estar orando. Marcos capítulo 1, versículo 35 vai dizer que bem de madrugadinha Jesus Cristo saiu para orar e ali ele buscava ao Pai. Ele saiu para se revestir do poder de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e ele era 100% homem, 100% Deus, mas em Filipenses diz que ele não julgou por usurpação ser como Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Antes, ele humilhou-se a si mesmo em forma de servo. E o servo, meu amigo, ele faz de tudo que o Senhor manda, inclusive orar, né? E Jesus, mesmo não precisando orar, não precisando se dedicar à oração, ele orava. Prova disso é que lá em João capítulo 3, vai dizer que ele possuía o Espírito Santo sem medida. Ou seja, ele não tinha aquela divindade nele, porque ele se esvaziou a si mesmo tomando forma de homem, mas o Espírito Santo sobre ele era sem medida. Por isso ele fazia sinais e maravilhas extraordinários. Agora, Jesus Cristo, mesmo sendo homem Deus e tendo o Espírito sem medida, não julgou por usurpação tomar o lugar de Deus. Antes humilhou-se a si mesmo. Meus amados irmãos, ele se quebrantou de tal maneira, como diz em Hebreus, que no tempo de sua vida, ele oferecia súplicas, lágrimas, orações àquele que podia livrá-lo, ou seja, a Deus o Pai. Se Jesus Cristo, que é o homem Deus, soberano sobre tudo e sobre todos, com o nome que está acima de todos, e qual todo joelho tem que se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua tem que confessar que ele é Senhor. Se esse do qual eu te falo teve que orar, eu e você não vamos precisar. Então, o que eu quero que você pense é o seguinte: todo cristão, assim que Deus o converte, que Deus o transforma, que Deus o muda, que Deus o salva, ele é alistado num exército. No começo desse exército, Deus vai fortalecer essa pessoa e vai fazê-lo crescer, vai dar armas para ele poder lutar. A primeira arma é a palavra, a segunda arma é a oração, a terceira arma é o jejum. E eu queria dizer para você que você precisa orar, você tem que orar. Quando eu oro, quando eu, Túlio Rodrigues Vaz, oro, a presença de Deus se manifesta na minha vida. Eu poderia comparar a oração como a respiração. Nós não estamos vendo o ar que respiramos, mas nós estamos sentindo o ar que nós respiramos. Nós estamos recebendo poder do ar que respiramos. O corpo está comburindo, está sofrendo combustão da energia por conta do ar que nós respiramos. E assim também é por conta da oração. Se eu e você deixamos de tomar água, deixamos de alimentar, o corpo enfraquece e depois de um certo tempo ele morre. E assim também com o ar, com o oxigênio. Então, se nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós morremos de fome. E se nós não respiramos o combustível da oração, o nosso motor espiritual fica fraco. E nós nos tornamos pessoas secas, vazias, sem a capacidade de Deus, sem o poder e a operação do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que pedir e orar. Eu queria fazer aqui com você algumas reflexões sobre o que nós devemos orar, sobre o que nós podemos colocar nas mãos de Deus. Primeira coisa é louvor e adoração a Deus. Ontem eu gastava tempo estudando, antes de uma reunião que eu tive, a questão do louvor e da adoração. Como nós somos fracos nesse quesito. Como nós somos, muitas das vezes, irrelevantes nesse quesito. De louvar a Deus em nossas orações, de adorar a Deus em nossas orações, de dizer: Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso, Senhor, Tu és forte, Senhor, Tu és grandeza, Senhor, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Nós, muitas das vezes, nos esquecemos que Deus está no céu, como diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2, e nós estamos na terra, meus irmãos. Precisamos ter esse tipo de pensamento para poder chegar a Deus. Nós não estamos falando com qualquer um. Nós não estamos falando com qualquer pessoa feita de carne e osso. Nós estamos falando com o soberano, o rei da terra, o Senhor dos exércitos é seu nome. Quando ele fala, a Bíblia diz que os montes partem no meio. Quando ele coloca as suas mãos, a Bíblia diz que as nuvens despejam relâmpagos. Que o sol nasce de um lado para o outro do mundo, porque Deus ordenou. Que a lua não tem luz própria, mas depende do sol, e as estrelas iluminam a noite, porque Deus colocou. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o nosso corpo é uma super máquina criada por Deus, com funcionamento e estabilidade
com poderio, com inteligência, com capacidade, porque Deus criou. E Ele é quem merece essa adoração. Ele é quem merece o louvor. Segunda coisa, nós temos que ser gratos ao Senhor. Nós temos que ser entendidos de que Deus tem feito a nossa vida. Nós precisamos agradecer a Deus. Os cristãos hoje, eles têm um coração de pedinte, um coração esmoleiro, né? Como eu poderia dizer. Só quer receber, receber, mas não quer agradecer. E a Bíblia diz que aquele que não tem um coração grato, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz que tudo tem que ser conhecido diante da face de Deus com ação de graças, ou seja, com agradecimentos. Então, eu e você precisamos entender isso da parte do Senhor, agradecê-lo pelos seus feitos, não só os de agora, mas os do passado, agradecer o que Deus fez na nossa vida, de onde Ele nos tirou, do lamaçal do pecado, do lamaçal da morte, das mãos do diabo, agradecer o que Ele tem feito, a provisão, o sustento, o milagre, a graça, o poder, e que nossa vida poderia estar muito pior do que ela talvez esteja, porque a gente tem a capacidade de olhar somente para o momento de agora, o estado de agora, e nós temos que ter esse coração grato. Terceira coisa, nós temos que ter arrependimento, fé no Senhor, na nossa oração. Arrepender dos nossos pecados, arrepender das nossas falhas, chegar a Ele, rasgar o coração e falar: Senhor, eu falhei, eu pequei contra o céu e contra ti, como diz o filho pródigo. Senhor, pequei somente contra ti eu pequei, como diz Davi no Salmo capítulo 51. É contra ti, Senhor, que eu pequei. É contra o sangue de Jesus, que é inocente, que eu pequei. É contra a beleza do Espírito Santo que eu cometi pecado. É contra a força de Deus o Pai, o poder de Deus o Pai, a soberania de Deus o Pai, que eu cometi pecado. E assim, quando nós quebrantarmos o nosso coração diante de Deus, Ele vai abrir os ouvidos e vai dizer: fala que o teu Pai te escuta. Porque se não for assim, a Bíblia diz que o Senhor vai fazer pouco caso das nossas orações. Porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus, como está no livro de Isaías. Quarta coisa, intercessão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que tem pessoas nesse mundo, nessa terra, que elas precisam da sua oração? A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 32 que Israel havia pecado contra o Senhor dos Exércitos. Havia pecado contra Deus, fazendo um bezerro de ouro. Arão ali foi colocado na parede, fez um bezerro de ouro. E o Senhor falou assim para Moisés: olha, eu vou destruir esse povo. Eu vou acabar com a raça desse povo. Eu vou engolir esse povo. Eu vou fulminar esse povo. E Moisés, ele intercedeu, ele se dobra na presença de Deus. Você vai lá conferir Êxodo capítulo 32, versículo 11 ao 14. Ele se coloca diante de Deus, entre Deus e o povo, e ele começa a fazer o papel de um sacerdote. Ele começa a interceder. E a oração dele tem tanto poder que ele intercede por aquele povo é salvo e é guiado pelo deserto. Deus diz: realmente, não vou destruir esse povo. Realmente, não vou acabar com este povo. Mas você vai guiá-lo, esse povo. E por último, né, eu queria dizer sobre a intercessão que nós precisamos orar, porque tem pessoas que necessitam da nossa oração. Tem pessoas que são convertidas somente por conta da nossa oração. Por último lugar, em quinto, né, eu queria dizer para você que você precisa pedir as coisas. A Bíblia diz que nós devemos pedir, né, o pão nosso de cada dia, as coisas de cada dia, agradecer por aquilo de cada dia, apresentar a Deus as nossas causas. Lembra-se do rei Ezequias, né? Rabsaque, o comandante, está na frente ali de Judá, de Jerusalém, dizendo: olha, nenhum Deus pode contra nós, nenhum Deus pode contra os assírios, nós vamos botar essa casa abaixo. E Ezequias, ele chega lá com a carta daquele homem no templo, e ele estende ao Senhor, e falta chamar Deus de analfabeto, e fala: Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do teu povo, porque esse povo blasfema contra ti. E Deus fala para ele o seguinte: pode ficar tranquilo, que eu mesmo vou resolver essa situação. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, o Senhor dos Exércitos enviou um anjo exterminador no arraial dos assírios, e matou 185 mil soldados. Chegando na sua terra natal, o grande Senaqueribe foi morto pela mão dos seus próprios filhos. E aí, a oração tem poder ou não tem? Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa nos abençoar, nos dar graça nesse dia. Que o Senhor Deus possa nos orientar com a sua sabedoria, com o seu poder e com o teu Espírito Santo. Jesus, eu te peço que o Senhor Deus venha abençoar cada um daqueles que estão do outro lado, observando, olhando, aprendendo e no devocional, crescendo com o Senhor. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoá-los na palavra, na oração, no jejum, na fortaleza do culto na igreja.
Pai, que o Senhor Deus possa dar a cada um conforme aquilo que tem pedido. E, acima de tudo, que o Senhor Deus possa nos ensinar a ser fiéis ao Senhor. Pai, que o Senhor Deus crie em nós um coração justo e reto, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar a seguir no seu caminho, como está escrito no Salmo 119. Amo a tua lei, amo os teus decretos, amo os teus mandamentos. Por isso eu estou pedindo a tua força, Senhor, sobre nossas vidas. Nos abençoe e nos guarda em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, curta, comenta, compartilhe o vídeo, que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.